Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Carioca procura substituto para o arroz e restaurantes compram menos produtos. Números da Covid-19 aumentam e infectologista da UFRJ dá o alerta. É importante as pessoas entenderem que a epidemia ela não acabou, a doença não acabou, ela continua circulando e que a gente ainda tem contaminação acontecendo, infecção acontecendo e internações ocorrendo. O governo do estado quer assumir a gestão do Mercadinho São José, que está fechado há 2 anos. Nós estamos na expectativa, através de um diálogo com o governo federal, um diálogo que tem sido promissor, do Estado incorporar o Mercadinho São José aos seus bens. Não saia daí, a gente volta já. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre economia. A pandemia da Covid-19, a desvalorização do real frente ao dólar e o aumento das exportações explicam a alta dos preços de vários alimentos nos supermercados. A população já procura um substituto para o arroz e os restaurantes estão comprando menos produtos. As sequelas da pandemia ainda se refletem no comércio. Muitos restaurantes estão vazios. No centro do Rio, o movimento caiu entre 70% e 80%. E o estoque também diminuiu. E não foi só por causa do movimento menor. A alta dos preços fez os restaurantes comprarem menos. Estou comprando, por exemplo, menos arroz, que aumentou muito, o óleo, entendeu? Feijão, entendeu? A gente comprava antes em muita quantidade, agora não, diminuiu bastante a quantidade. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial no país, foi de 2,44% entre agosto de 2019 e agosto de 2020. Nas prateleiras, os preços subiram muito mais. De acordo com dados do IBGE, o arroz subiu 20% desde o começo do ano. O feijão mulatinho subiu 32,6%. A abobrinha, 42,8% e a cebola, 50,4%. De acordo com os economistas, a pandemia está por trás desses aumentos. Com o isolamento social, as pessoas passaram a ficar mais em casa e, por isso, comeram mais e compraram muito mais mantimentos. O auxílio emergencial deu um certo poder de compra para as pessoas que usaram o dinheiro para pagar contas e comprar comida. O câmbio é um outro vilão da inflação dos alimentos. Com o dólar nas alturas, os produtores brasileiros passaram a vender muito mais para o exterior. Só em agosto deste ano, o Brasil exportou 212 mil toneladas de arroz, o que significa 98% a mais do que foi vendido para o exterior em agosto de 2019. Com menos arroz no país, os preços subiram nos supermercados. A China, por exemplo, continuou aumentando o consumo dela e ela não consegue produzir tudo que ela consome. Então, ela necessita importar de outros países. No Brasil, também tivemos a questão do dólar estar muito alto. Então, a desvalorização do real faz com que a gente acabe exportando, que seja mais atrativo para os produtores exportarem. Então, tivemos algumas situações excepcionais, como no caso do arroz, que importamos normalmente, especialmente do Mercosul, mas esse ano exportamos para alguns países como Costa Rica. Então, por ser mais vantajoso também, tivemos essa questão da exportação. Isso faz com que tenhamos menos produção dentro do Brasil.
Além disso, também a gente teve outra questão que foi a redução das áreas de plantio, no caso do arroz. Então, era mais vantajoso plantar soja. E também tivemos uma mudança do consumidor durante essa pandemia. Então, temos indícios de que as pessoas estão cozinhando mais em casa e estão se alimentando até melhor em contexto geral. O Nutrinet Brasil fez uma pesquisa em relação a isso. Então, temos indícios de que as pessoas estão comendo mais frutas, hortaliças e feijão. E cozinhando em casa. Então, isso também acaba pressionando os preços. O arroz, um dos vilões desta alta de preços, ainda pode ser visto no prato do carioca, mas não se sabe por quanto tempo. Por enquanto ainda está dando, mas do jeito que as coisas estão indo, vamos ter que cortar o arroz aí pelo menos uma ou duas vezes por semana, porque tá brabo. Em casa é um absurdo. 5 quilos de arroz que pagava R$13, hoje paga 22, 23, é um absurdo. Mas em outros setores da economia, os preços estão caindo. O IPCA de agosto mostra uma queda de 0,78% nos itens de vestuário. As promoções invadiram as lojas de roupa e parece que não tem data para acabar. Devido a essa pandemia aí, demos um desconto bacana até para poder, tá dando um equilíbrio aí, fazendo com que tenha um retorno. Em termos de vestuário, a gente precisa compreender toda a dinâmica da pandemia e do home office. Então, as pessoas estão em casa, então elas também não precisam tanto de roupas. Existe uma tendência as pessoas ponderarem os valores, né? Então, elas não precisam mais de tanta roupa porque elas não estão saindo. Inclusive tem outras prioridades, como alimentação e outras coisas que elas sentem mais urgência, como um bom equipamento até para fazer o seu home office, ou outros setores. Então, eu acredito que no futuro a gente pode ter uma perspectiva de talvez uma mudança no consumidor mesmo, valorizando ter um pouco menos de coisas. A gente continua falando sobre economia. O comércio de rua foi um dos setores mais prejudicados com a pandemia da Covid-19. Muitas pessoas estão evitando usar dinheiro com medo de contaminação. E isso tem uma consequência. Os comerciantes estão com dificuldades de dar troco. A banca de jornal onde Matheus trabalha, no centro da cidade, precisou se adaptar para a retomada das atividades. Os clientes estão reaparecendo aos poucos e com novos hábitos, cada vez mais usando meios de pagamento eletrônicos. Muitos cartões, transferências bancárias. Hoje em dia tem pagamentos com leituras de QR Codes, né? Então, que dão muitas promoções para o portador do crédito, do cartão. Então, estamos com uma falta muito de caixa, de moedas, principalmente. Tinha pessoas que vinham às bancas de jornais, pessoas que trabalhavam em ônibus, em padaria, vinham nas bancas de jornais para poder arrumar troco. Hoje em dia tem que ser ao contrário. Por vezes nós deixamos a mercadoria mais barata em conta porque não tem uma moeda para dar um troco. Até as pessoas mesmo para pagar na máquina, elas estão usando muito o veículo de cartão de aproximação, que é para poder ter o menor contato. E como muitas vezes foram ditas que moedas poderiam ajudar na transmissão do Covid, então muita gente nem quer mais trabalhar com dinheiro em espécie. Muitas pessoas também guardam cofre, e aí está muito escasso dinheiro em espécie na rua. José mantém uma barraca de vinis no mesmo ponto desde 1994. O público é cativo e, como já sabe o preço dos discos, procura facilitar o troco. Ainda assim, tem tempo que ele não vê uma nota de dinheiro vivo. Eu estou aqui há uma semana, consegui vender o quê? R$150. Então já mais ou menos quebrou o galho, né? E esses 150 foram pagos como? Não, foi no cartão. Muito tempo que eu não vejo uma nota de 50. Antes do isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19, 70% das transações monetárias eram realizadas em espécie pelos brasileiros. Ainda não há pesquisas sobre as formas de pagamento que foram preferencialmente adotadas nos últimos meses, mas já é possível observar o que tem sido evitado.
Logo no começo da disseminação do novo coronavírus, a Organização Mundial da Saúde recomendou que papéis e moedas fossem substituídos por cartões e outros métodos que não promovessem contato físico sempre que possível para diminuir as chances de contágio. A China chegou a desinfetar notas provenientes de hospitais e mercados com luz ultravioleta e altas temperaturas. Nos Estados Unidos, os dólares repatriados da Ásia permanecem recolhidos por 2 semanas antes de voltar à circulação. A Hungria foi o primeiro país europeu a colocar em quarentena todo o dinheiro em lotes alternados. Já o Banco Central brasileiro planeja lançar em novembro o Pix, Sistema Eletrônico de Transações Instantâneas. Enquanto isso não acontece, Edson amarga o pior período em 23 anos como vendedor de redes e mantas, com queda de 80% no faturamento. O dinheiro está escasso e ainda mais a questão do troco, né? Moeda não tem mais, as pessoas recolhem para botar em cofre, a gente fica na rua dependendo de troco, não acha. E a dificuldade também sobre as pessoas que não tem quase ninguém na rua. As pessoas estão circulando menos, às vezes não tem troco. Vem com R$100 e não tem quase ninguém na rua, as lojas fechadas, banca de jornal, a gente às vezes perde venda porque o troco também não circula, que não tem, além de não ter população, não tem as pessoas que voltar a trabalhar normal para a gente ter os trocos, entendeu? Receita Federal abre consulta para o 5º e último lote de restituições do imposto de renda. Quem tiver direito vai receber o pagamento até o dia 30 de setembro. Uma boa notícia para quem ainda conta com a restituição do imposto de renda. A Receita Federal abriu o 5º e último lote. De acordo com a instituição, o crédito bancário será depositado para quase 3 milhões e 200 mil contribuintes. O valor total é de 4 bilhões e 300 milhões de reais. A consulta pode ser feita pelo site receitaeconomia.gov.br, pelo telefone 146 ou pelo aplicativo da Receita. O pagamento vai ser feito até o dia 30 de setembro. Quem não receber pode ser por 2 motivos. A declaração está na fila de restituição, aguardando a liberação dos valores, ou por estar em processamento, ou seja, há alguma possível inconsistência nas informações apresentadas. E você vai ver no próximo bloco. Infectologista da UFRJ diz que a pandemia não acabou e que as pessoas ainda precisam tomar cuidados com a segurança. Eu quero mais escolas e qualidade na educação. Quero mais atenção aos serviços de saúde. Eu quero um transporte público melhor. Eu quero mais áreas verdes na cidade. Quer uma cidade melhor? Nós queremos você como mesário voluntário. Seu papel é fundamental para a democracia e a transparência das eleições. Eleições 2020. Seu voto tem poder. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A SEDAI anunciou que vai fazer nesta quinta-feira a manutenção preventiva da estação de tratamento do Guandu. Segundo a companhia, a ação faz parte de um planejamento para o verão, que é o período com maior consumo de água. O serviço está programado para começar às 8 da manhã e a conclusão prevista para 8 da noite. Durante esse período, a produção de água será paralisada. Isso pode afetar o abastecimento, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. Imóveis com cisterna não devem ter problemas, mas a SEDAI pediu que as pessoas economizem água. O serviço pode levar 72 horas para ser normalizado. Nos últimos dias, a cidade do Rio de Janeiro tem apresentado aumento na média de mortes pela Covid-19. A repórter Ingrid Bart conversou com Alberto Chebabo, que é infectologista e diretor médico do hospital da UFRJ. Ele foi bem claro, a pandemia não acabou e o risco da contaminação permanece. De acordo com a última atualização do governo do estado, existe um aumento na média móvel de mortes no Rio, o que indica uma tendência de crescimento no contágio do novo coronavírus. Eu converso com o infectologista Alberto Chebabo. O estado do Rio registrou 122 mortes e 2.955 novos casos do coronavírus em 24 horas na última sexta-feira. Doutor Alberto, esses indicativos são alertas de que os moradores do estado do Rio não podem relaxar nas medidas de isolamento social?
Sim, são alertas, né? A gente tem falado sobre isso, né? A epidemia, ela diminuiu, né, em relação ao pico que a gente teve em abril e maio, principalmente em junho, a gente teve uma redução importante dos casos, mas com a retomada e com a flexibilização, a gente volta a ter casos, né? Volta a aumentar o número de casos e de óbitos, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Então, é importante as pessoas entenderem que a epidemia ela não acabou, a doença não acabou, ela continua circulando e que a gente ainda tem contaminação acontecendo, infecção acontecendo e internações ocorrendo. Então, a gente pode afirmar que esses números mostram que o Rio vive uma consequência do comportamento da população, Roberto? Acho que vive uma consequência do comportamento da população e do comportamento dos agentes, de uma forma geral, públicos, né? Então, a reabertura, de forma que foi feita, passa também para a população uma noção de que tudo normalizou, né? Todas as atividades voltaram de uma forma muito rápida e muito desorganizada, e essa sinalização que se passa à população faz com que a população tenha um sinal cruzado de que já está tudo normal, e na realidade não está tudo normal, né? Então, a culpa ela tem que ser dividida entre os agentes públicos, né, e também entre a população, por estar tendo essa desorganização tão grande nessa flexibilização, nesse retorno. Doutor Alberto, eu queria que mais uma vez o senhor fizesse uma recomendação às pessoas sobre a importância do uso da máscara. A gente sabe que essas medidas, né, que são o uso de máscara, distanciamento social e higienização frequente das mãos, elas são fundamentais para reduzir a transmissão do vírus, né? A máscara ela serve como uma barreira de proteção, tanto para aquela pessoa que está transmitindo sem saber, porque ela pode estar assintomática e transmitindo o vírus, né? Então, com a máscara, ela vai diminuir essa chance de disseminação, como também para aquela pessoa, né, que está interagindo com ela, também estando de máscara, vai diminuir a chance dela se contaminar. Então, a máscara é fundamental nesse momento, né, principalmente nesse momento de flexibilização, onde as pessoas vão ter mais interação, maior contato com outras pessoas, né, e o risco de disseminação é muito grande. Então, a utilização da máscara, ela precisa ser mantida, né, em todas as atividades e só ser retirada quando a pessoa estiver realmente na sua residência ou, obviamente, no horário da alimentação. Na próxima edição do Câmara Rio Notícias, nós vamos exibir a segunda parte dessa entrevista com o infectologista e diretor médico do Hospital da UFRJ, Alberto Chibabo. Ele vai falar se é seguro voltar às aulas. O Mercadinho São José, em Laranjeiras, é um dos principais pontos da cidade. Ele está fechado desde 2018, mas agora pode reabrir. A repórter Simone Braga conversou com a secretária estadual de Cultura, Daniele Barros. Ela falou do interesse do governo do estado em assumir a gestão do lugar. Iniciativas do governo do estado através da Secretaria de Cultura estão em andamento para beneficiar dois dos polos gastronômicos mais tradicionais que fazem parte da cultura carioca, o Mercadinho São José, em Laranjeiras, e a Cobal do Humaitá. Para saber detalhes sobre estes dois espaços que fazem parte da história do Rio, eu converso com a secretária estadual de Cultura, Daniele Barros. Daniele, como está a situação desses dois polos, né, importantes aqui para o carioca no Rio de Janeiro? O Mercadinho São José e a Cobal do Humaitá. Opa, que bom a gente tratar numa entrevista sobre esses dois espaços que são muito importantes para a história da cultura carioca. Tanto a Cobal, né, que representa um espaço de gastronomia, de bate-papo, de encontros, né, para aquelas pessoas que moram ali no bairro do Botafogo, quanto o Mercadinho São José, que era também um ponto de encontro das pessoas que moram em Laranjeira e dos bairros adjacentes, porque ela sempre foi um lugar onde que as pessoas se encontravam para fazer cultura. É importante dizer que o Mercadinho São José faz parte da cultura carioca, assim como a Cobal. Porém, ele foi fechado, né, em 2018, ainda existe dentro desse espaço utensílios das pessoas que ali trabalhavam, mas como o espaço foi fechado,
e não permitindo que as pessoas pegassem. Existem objetos, né, que fazem parte da memória afetiva de algumas famílias, e nós estamos na expectativa, através de um diálogo com o governo federal, um diálogo que tem sido promissor, do Estado incorporar o Mercadinho São José aos seus bens, e a gente, então, poder reabrir esse espaço, permitindo que as pessoas que ali trabalhavam possam discutir conosco uma reocupação desse lugar e devolvendo ao público, né, que mora ali no entorno, aos moradores daquele entorno, que são os moradores de Laranjeira, mas também os moradores de todo o estado do Rio de Janeiro, esse bem, que inclusive é um bem tombado, é patrimônio cultural do estado. E é importante ressaltar que o fechamento foi em 2018 e não foi nesse momento de pandemia, né, Daniele? Não, é importante ressaltar que a Cobal, ela não está fechada. A Cobal está funcionando, o governo do estado do Rio de Janeiro já fez um aceno da importância que é esse equipamento, né, esse equipamento público para o estado. As pessoas chegam a dizer, né, as pessoas que moram ali no entorno da Cobal chegam a chamar esse espaço do quintal da sua casa. Né? Quintal remete a uma ideia de espaço de lazer, espaço de festa, né? Então, assim, é esse jeito carinhoso que o carioca trata a Cobal. Então, a Cobal está aberta e a gente não quer que feche. Né? E no caso do Mercadinho São José, está fechado sim, desde 2018, não fechou por conta da pandemia, ele fechou, né? Foi uma ação anterior à pandemia e foi mesmo um cumprimento de um mandato judicial de reintegração de posse. Exato. E agora existe algum prazo? Como é que está o andamento desses processos? Existe um prazo para determinar ou como é que está? Olha, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa pediu, né, através do Gabinete de Representação do Estado em Brasília, pediu uma agenda com o presidente do INSS. Na verdade, esse bem está patrimoniado no INSS, é um bem do governo federal. Nós fomos muito bem recebidos em Brasília. Quando nós chegamos lá, o presidente já tinha o escopo, né, do nosso pedido, do tema da nossa reunião. Ele assumiu conosco um compromisso, né, de dar andamento aos trâmites e aos processos para patrimoniar esse bem na SPU e através, então, a SPU fazer a cessão do bem ao estado do Rio de Janeiro, permitindo que nós pudéssemos utilizá-lo para promover a cultura, a arte e a gastronomia em Laranjeiras, assim como era a sua finalidade quando estava aberto. E daqui para frente, quais são os desafios e a expectativa aí para esses dois espaços? Bom, a expectativa é que o INSS consiga realmente cumprir o prazo estabelecido, possa, então, permitir que a SPU faça a governança desse equipamento, que a SPU consiga, né, também, até o final de 2020, nos permitir que esse equipamento possa ser cedido ao governo do Estado. Nós já assumimos um compromisso que, uma vez cedido ao governo do Estado, nós, podendo entrar no equipamento que ainda não entramos, a gente vai promover ali um processo de obra, restauro, tudo que precisar ser feito, e a gente, então, logo isso tudo seja solucionado e a gente consiga, de fato, melhorar o estado, né, do Mercadinho São José, que já está fechado há algum tempo, a gente possa devolver esse mercado à população. Então, eu acredito que 2021, né, em 2021, a gente tem boas notícias com relação ao Mercado São José. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se vê.